pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso e nosso módulo de hoje é o estudo da concavidade de uma função, né? Nós estamos analisando as funções baseadas na aplicação da derivação. Qual o objetivo deste módulo? A gente analisar a concavidade de uma função real e analisar a existência de pontos de inflexão. Nós vamos definir nesta aula o que é um ponto de inflexão, ok? Onde é que está isso na nossa referência? Está no item 4.17 do Apostol e no item 9.3 do Guidorizi, beleza? Vamos fazer as nossas reflexões antes de a gente entrar na nossa aula para a gente ver qual o objetivo que a gente espera deste módulo. Então, existem funções que apresentam intervalo com uma certa concavidade. Da mesma forma que a gente viu no módulo passado, que intervalos com crescimento e decrescimento, aqui vão ser intervalos com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Então, o que a gente precisa responder são as seguintes perguntas. O que vem a ser um ponto de flexão? Como é que eu defino concavidade de uma função? E como é que eu uso a derivada para definir a concavidade da função num determinado intervalo? Se você no final do módulo conseguir responder essas três perguntas, você vai ter atingido o objetivo de aprendizagem. Então, dá uma paradinha, reflete um pouquinho sobre essas perguntas e depois continua no nosso vídeo aula, ok? Bem, nós vamos começar esse nosso módulo definindo concavidade. Essa definição está no item 2.18 do Apostol e está no item 9.3 do Guidorizi. Acontece que o Apostol ele define a concavidade através de secante e o Guidorizi define a concavidade através de tangente. Eu vou dar uma adiantada aqui para depois a gente falar da definição mais preciso, mas para ficar o conceito. Olha aqui. Como o Apostol vai definir concavidade? Eu tenho dois pontos do meu intervalo. Então, eu estou analisando o intervalo AB. Eu pego qualquer dois pontos desse meu intervalo AB. E através desses dois pontos, eu traço uma secante, ok? Todos os pontos desse intervalo entre M e N, que eu vou chamar pelo ponto Z, obrigatoriamente o valor da função vai estar abaixo do valor da secante. Então, se isso acontece, eu digo que essa função tem concavidade para cima, tá certo? Então, eu escolho qualquer dois pontos e todos os pontos entre eles têm que estar abaixo da secante. Mesma coisa aqui se for concavidade para baixo. Quer dizer, olha o meu ponto Z aqui. Ele vai estar sempre com o valor da função em cima dessa minha secante. Então, é assim que a gente prova a concavidade através da secante. O Guidorizi vai provar através da tangente. Eu pego qualquer ponto entre A e B, que vai ser meu ponto Z, e tiro uma tangente em relação a este ponto. Todos os pontos entre A e B vão ter que ter valor da minha função acima do valor que dá na minha reta tangente. Da mesma forma, se for ao contrário, concavidade para baixo, todos os pontos entre A e B vão ter que ter valor da função abaixo do valor que teriam na minha reta tangente. Tá certo? Então agora vamos botar isso de uma forma matemática. Então, olha lá. Uma função g é dita convexa, ou tendo concavidade para cima, então são sinônimos, né? Em um intervalo AB, isso aqui é uma coisa importante. Da mesma forma que a gente fala que uma função é crescente no intervalo, uma função vai ser côncava ou convexa no intervalo. Se, para todos os dois pontos do intervalo AB, todo alfa entre 0 e 1, esse alfa vai ser uma variável auxiliar, eu tenho que o g de z é menor ou igual que alfa g de m, mais 1 menos alfa g de n, onde z é alfa m mais 1 menos alfa n. Nós vamos explicar essa equação daqui a pouquinho. Parece complicado, mas você vai ver que não é. E vai ser côncava, ou concavidade para baixo, se esse g, o valor da função no ponto Z, for maior ou igual que essa expressão aqui, para todo Z que seja expresso através dessa expressão contendo esses dois pontos, tá bom? Repara que existe um conceito chamado estritamente convexo ou estritamente côncavo. A gente não vai usar isso em cálculo, mas fica só para ficar uma coisa mais completa aqui. Se eu tiro o valor de igual daqui e tiro o valor de igual aqui, eu digo que a minha função ela vai ser estritamente convexa ou estritamente côncava, tá bom? Segue um raciocínio muito parecido que a gente viu do crescente e do estritamente crescente, o decrescente e o estritamente decrescente, tá bom?
Vamos agora tentar entender essa expressão aqui. Então eu tenho minha função g aqui em vermelho, nitidamente ela é concavidade para cima no intervalo AB, então a definição diz que o g no ponto Z tem que ser menor que isso aqui, tá bom? E o meu z é definido por essa equação. Vamos tentar entender essa equação? Repara, o meu alfa ele vale de 0 a 1. Então quando o meu alfa vale 0, o meu z vai ser igual a n. E quando o meu alfa vale 1, o meu z vai ser um m. Então, se eu pego dois pontos aqui entre A e B, N e M, o meu z vai estar variando desde o N até o M, ok? E o que esse alfa aqui está me representando? Ele é uma proporção. Ele é a diferença do M entre o M e o z pela diferença total. Então, ele está fazendo uma proporção do ponto Z em função do tamanho do intervalo do meu domínio, tá certo? Repare, então, se eu olho para esta equação aqui, que segue a mesma proporção, é minha equação da reta. Então, mostrando o seguinte, ó, enquanto o meu domínio segue esta proporção, a minha imagem segue a mesma proporção. Então, isso aqui é uma reta. Então, esse lado direito aqui da minha desigualdade é a reta R2α, representada aqui por essa linha azul. É uma reta secante que passa no ponto N, G de N, M, G de M, tá bom? Então, o que isso aqui está me dizendo? Toda vez, então, que o meu valor da minha função no ponto Z for menor ou igual que o valor da minha função no R, 2 aqui, então toda vez que o G de Z for menor ou igual que o R de Z, que esse é representado pela linha azul, para todos os pontos entre N e M, e esse N e M é qualquer ponto entre A e B, a minha concavidade é para cima, tá certo? Repetindo isso aqui, ó, concavidade para baixo. A diferença agora é que o meu G de Z vai ser maior ou igual que o meu R de Z, onde o meu R aqui está representado por esta reta azul aqui. Entendido isso? Bom, o Guidorizzi mostra pela tangente. Aqui também a equação da reta tangente. Agora eu chamei de alfa. Desculpa, de F, não chamei de G. Então, quem é meu T de X? É o F de Z, mais o coeficiente angular da reta, que é dado pela derivada, x menos z. Então, toda vez que o meu F de Z, ok, for maior ou igual que a tangente, a minha concavidade é uma concavidade para cima. E toda vez que meu F do Z for menor ou igual à minha tangente, para todos os pontos entre o A e B, então, na verdade, eu tenho a minha concavidade virada para baixo. Tá certo, gente? Bom, repare então que essa reta tangente, você escolhe um Z entre A e B, pelo Z você passa a reta tangente, por isso que essa função aqui, t de x, ela é definida em função de Z, então para todos os outros pontos tem que atender essa desigualdade aqui. Beleza? Quando eu tenho uma reta, gente, uma reta ela não é nem côncava nem convexa, tá bom? Mas apesar da reta não ser côncava nem convexa, olha só, se eu tiver um caso assim, repara duas retas. Entre o A e o C eu tenho uma reta crescente, não tem concavidade. Entre o C e o B eu tenho uma reta decrescente, não tem concavidade. Mas no intervalo AB, onde eu estou combinando duas retas, esta função aqui no intervalo AB tem concavidade para baixo. Da mesma forma que esta função aqui entre A e B também tem concavidade para baixo. Essa aqui, por exemplo, de A e C não tem concavidade nenhuma. De C e B tem concavidade para baixo. E de A e B tem concavidade para baixo também, tá bom? Isso é uma coisa importante para a gente observar. Reta isolada sem concavidade, mas dependendo com o que eu estou compondo a reta, a função no intervalo pode ter uma determinada concavidade. Então, a gente definiu concavidade aqui para você saber o que nós estamos falando matematicamente. Esse não é o objetivo do nosso curso de cálculo 1, provar que uma função é côncava ou convexa. Não, eu preciso entender o que é côncava e o que é convexa. O que eu quero descobrir através da derivada é que intervalo ela vai ter concavidade para cima e que intervalo ela vai ter concavidade para baixo. Beleza? Bom, vamos lá. Agora nós vamos definir o ponto de flexão. Nós já definimos até agora o que é um ponto crítico, já definimos pontos extremos, e agora apareceu uma outra definição, ponto de flexão. Então, ponto de flexão, seja P um ponto do domínio, então ó, a minha função precisa estar definida no ponto, com f de x contínua no P, então não existe ponto de flexão num ponto onde a função é descontínua. O ponto P será um ponto de flexão de f se existirem números reais A e B, com esse ponto pertencente a esse intervalo AB, tá? Do domínio,
na verdade, subconjunto do domínio, tal que F tenha concavidade de nomes contrários em AP e em PB. O que eu estou dizendo aqui? Eu pego um ponto P. Se a concavidade do ponto na vizinhança esquerda dele tiver o nome côncavo ou convexo, e na vizinhança direita tiver o outro nome, o nome oposto, este ponto é um ponto de flexão. Então, o ponto de flexão vai ser aquele ponto aonde está mudando a concavidade da minha curva, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Repara aqui, ó, a minha concavidade aqui está para cima, concavidade aqui está para baixo. Então, este ponto aqui é um ponto de flexão. Ocorreu uma mudança de concavidade. Okay? Vamos tomar cuidado. A minha concavidade aqui está para baixo e aqui está para cima. Tá vendo? Então, este ponto aqui não ocorreu uma mudança de concavidade, só que neste ponto aqui no zero, a minha função não é definida. Então, o zero não é ponto de flexão da função f. Entendido isso, gente? Então, toda vez que eu tenho uma descontinuidade, eu não posso ter ponto de flexão. O ponto de flexão só aparece quando muda a concavidade e é contínua neste ponto. Outra observação importante é essa, ó, concavidade para cima e reta, não é côncava nem convexa, mas aqui não é um ponto de flexão, porque se você reparar em todo esse intervalo aqui, quando eu estou compondo a reta com esta parte desta função, a concavidade está toda para cima, então aqui não existe um ponto de flexão, não ocorreu a minha mudança de concavidade, tá certo? Aqui são dois exemplos que aparece ponto de flexão. Ó, minha função concavidade para baixo, concavidade para cima. Então tem um ponto aqui que ocorreu uma mudança de concavidade. Aqui eu tenho um ponto de flexão. Aqui, concavidade para cima, depois concavidade para baixo. Bem nesta mudança de concavidade aqui também aparece um ponto de flexão. Então, ponto de flexão é aquele ponto onde a minha função mudou de concavidade. E não vamos esquecer, a função tem que ser contínua. Não necessariamente tem que ter derivada, mas a função tem que ser contínua naquele ponto, ok? Bom, então agora vamos usar um teorema que diz assim: se a função f é contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, então, se f é convexa em AB, então a primeira derivada é crescente em AB. Se f é côncava em AB, então a primeira derivada é decrescente em AB. Então o que ele está dizendo aqui? Vamos voltar aqui para a gente tentar enxergar aqui. Pegar essa aqui. Olha esse caso aqui, ficar mais nítido aqui. Tá olhando essa função aqui? Repara, concavidade para cima, tá bom? Olha só. Antes de eu chegar nesse ponto de mínimo aqui, a minha função ela é estritamente decrescente. Então, minha derivada é negativa. Quando eu passo para esse ponto de mínimo aqui, ocorreu que a minha derivada é zero. E depois do ponto de mínimo, a minha função é crescente. Então, a derivada é positiva. Negativa, zero, positiva, mostra então que a minha derivada está crescendo. Ok? Esse exemplo, eu peguei todo esse intervalo de variação. Negativa, zero ou positiva. Mas eu podia pegar apenas um subconjunto desse. Então me mostra o seguinte, que realmente se a minha função tiver concavidade para cima, quer dizer, se ela for convexa, a minha derivada vai ser crescente. Se a minha função tiver concavidade para baixo, se ela for côncava, a minha derivada obrigatoriamente vai ser decrescente. Aqui, ó, ela é derivada, ó, negativa, zero, positiva, concavidade para cima. Positiva, zero, negativa, decrescente, concavidade para baixo, tá? Então esse vai ser um teorema importante para eu achar, para eu classificar um determinado intervalo da minha função como côncava ou convexa, tá bom? Vamos agora demonstrar nosso teorema. Então eu vou demonstrar a letra B vai ser análoga. Então eu vou supor que minha função é convexa no AB, então eu vou escolher dois pontos desse intervalo AB, o C e D, pertencente a esse intervalo, tá bom? Vou escolher um H, um número real maior que zero, de tal forma que o C mais H vai ser um terceiro ponto entre C e D. Então ele vai ser maior que o C e menor que o D. Vou traçar a reta secante que me une os pontos C e D. Na verdade, une o ponto. O primeiro ponto é o C com F de C, o D com F de D. É aquela mesma secante que a gente viu lá na definição de concavidade. Se a gente vê a demonstração desse teorema no Guidorizi, ele faz a demonstração não usando a secante, usando a tangente, porque ele define concavidade pela tangente, tá bom? Então tá aqui minha reta secante. Só que eu digo que a minha função ela é convexa. Se ela é convexa, se eu substituo o ponto C mais H na função, a função tem que dar um valor menor ou igual que eu substituo o ponto na reta secante. Então, ao botar no lugar do x aqui C mais H, eu fico com essa expressão aqui.
Então tá aqui, ó. Essa é a expressão porque a minha função é convexa, tá certo? Eu posso manipular isso aqui, ó. C mais H menos C é H, eu passo f de C para a esquerda, divido para o H, caio nessa desigualdade aqui. Agora eu faço o limite quando H tende para zero desse lado esquerdo aqui. Limite quando H tende para zero desse lado esquerdo aqui. Quem é? É a derivada da minha função f no ponto C, é a própria definição da derivada. Aqui no lado direito é uma constante, limite quando h tende para zero é o próprio valor. Então eu provo que a derivada da função em C é menor ou igual que o f de D menos f de C, D menos C. Isso aqui é o meu valor médio, tá bom? Está dizendo então que a minha derivada do C é menor ou igual que a taxa média. Vamos repetir agora, só que em vez de eu incrementar o H no C, eu vou tirar do D o H. Então esse D menos o H vai ficar entre o C e D. E a reta secante, em vez de passar, se eu definir a reta secante a partir do F de C, eu vou definir a partir do F de D. Não muda nada, é a mesma reta. Então, pela convexidade da minha função, o f de d menos h tem que ser menor que o d menos h nesta reta. Então, eu caio nessa expressão aqui, tá bom? Bom, manipulando essa expressão aqui, eu passo f de d aqui para a esquerda, só que aqui d menos h menos d fica menos h. Quando eu divido por menos h, eu tenho que mudar o sinal de desigualdade aqui, ficar maior ou igual. Multiplica em cima e baixo por menos 1, vai ficar f de d menos f de d menos h sobre h, maior ou igual que essa taxa média aqui, que já tinha aparecido aí na primeira parte da demonstração. Aplico o limite quando h tende para zero de um lado e do outro. Esse limite aqui é a própria definição da derivada no ponto D. Então, eu tenho que f' de D é maior ou igual que fd menos f de C, D menos C. Então, nós ficamos com duas desigualdades. O que a gente achou na primeira parte da demonstração e o que nós achamos na segunda parte da demonstração. Então, daqui eu consigo tirar aqui o f' de C menor ou igual que f' de D. C e D são dois pontos qualquer do intervalo AB, mas com C menor que D. Então, isso mostra então, que o f' de X é crescente em B, é o que o meu teorema queria provar, tá bom? Para a gente provar a letra B, onde o f de x é côncava, o raciocínio é análogo. O que vai mudar é que aqui o f de c mais h e o f de d menos h vai ser maior ou igual, quer dizer, o valor da função é maior ou igual que o valor da reta. O que vai mudar aqui na nossa conclusão é que o f' de c vai ser maior ou igual, o f' de d vai ser menor ou igual. Então, eu consigo ver que o f' de c vai ser maior ou igual que o f' de d. Então, o f' vai ser decrescente, ok? Então, função côncava, ela vai ser decrescente. O Apostol apresenta esse teorema ao contrário, né? Então, mostra que esse teorema vale tanto para um lado como para o outro. A gente tinha provado que é convexa, a derivada vai ser crescente, se ela é côncava, a derivada é decrescente. Então, a gente pode provar, seguindo o mesmo raciocínio do teorema anterior, que se a derivada for crescente, a função é convexa. E se a derivada for decrescente, a função é côncava, tá bom? Uma outra forma de ver isso, que segue a mesma demonstração, é a seguinte: se a f' de x é crescente, a derivada dela, né? O que eu levo para a derivada dela? É positiva. Só que a derivada da derivada é a segunda derivada. Se o f' é decrescente, a derivada dela é negativa. Só que a derivada da primeira derivada é a segunda derivada. Então, se existir a segunda derivada da minha função, eu mostro o seguinte: se a segunda derivada for positiva, a função será convexa, com cavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, a função é côncava, com cavidade para baixo. E aqui também a volta também vale, ok? Então aqui a gente termina por aqui esse nosso vídeo. Nós vamos retornar no segundo vídeo para fechar esse módulo, fazendo alguns exercícios para nós fixarmos esse conteúdo. Até breve!